Nós achamos que quando Deus cria os anjos, é tipo um estralo de dedo, né? Pá, criou os exércitos celestiais, todo mundo pronto, robozinho, vamos começar aqui, obedecer, e já começa a glória, 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 glória. Aleluia, adorando. Não é assim. Primeiro existe a criação da graça, chamada graça natural. O que é a graça natural? A criação em si. Deus agindo, né, pelo seu espírito, pela sua graça, na natureza da criação em si mesmo, do cosmos. Então ele chama os anjos à existência, mas aqui começa todo o mistério angelical. Deus coloca esses anjos diante da sua presença? Não, completamente. Mas pouco a pouco vai fazendo com que eles vão conhecendo a sua vontade. E nessa liberdade, para que eles possam compreender-se sobre quem Deus é, Deus então dá para eles essa liberdade se eles querem entrar em comunhão com Ele livremente. E aqui Tomás vai usar uma palavra muito forte a respeito dos anjos. Ele vai dizer que os anjos se converteram a Deus. Como assim? Top, né? É. Como assim? Ora, Deus criou os anjos para que, claro, não existia pecado, sem pecado e tudo mais. Não existia essa concepção de pecado ainda. Mas, ao criá-los, o Senhor faz uma proposta. Vocês querem entrar na minha presença? Você deseja que eu seja o tudo na sua vida? Como fez comigo, com você? Essa proposta. Deus, ele tem essa delicadeza, Vilela, de não chegar empurrando a porta. Por isso que no Apocalipse Jesus diz a João, eu estou à porta e bato. Se você quiser abrir, eu entro. Se você quiser deixar no relento, eu vou ficar batendo. Mas eu não vou arrombar a porta. Então Deus propõe, vocês querem entrar na beatitude, na glória? E ali então esses anjos, a eles é revelado, e aqui fala sobre a primeira prova dos anjos, Deus revela então sobre a realidade da criação dos seres humanos, da realidade humana, do mundo visível. E Deus revela, isso é unânime entre os teólogos, seja os medievais, seja a patrística, que existiu uma prova entre os anjos. Deus revela sobre a encarnação do Verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus vai criar o ser humano e ele vai se tornar um humano como nós para elevar essa criatura, que é dotada de matéria, portanto inferior aos anjos, é a filho de Deus. É nesse momento que os anjos são, vamos colocar aqui, colocar à prova se de fato estão dispostos a adorar, a bendizer, a servir a um Deus feito homem, nascido de uma mulher. E aí o pau quebra, né? É. Porque aí você vai ter o primeiro entre eles, chamado assim, Lúcifer, que é uma tradução errada. Criado ou foram todos criados ao mesmo tempo? Todos criados ao mesmo tempo, mas o primeiro em graça, o primeiro em conhecimento, o primeiro entre eles na sua hierarquia, né? Ele era o esplendor da glória de Deus. Agora, claro, a tradução, ao traduzir a palavra de Ezequiel capítulo 28 e de Isaías 14, alguns, Jerônimo, por exemplo, ele, quando vai traduzir na Vulgata, ele coloca Luciferus, ou Lucifer, né? Porque esse ser angelical, ele era cheio da luz, ele era o reflexo da glória de Deus. Não era a luz verdadeira é o Cristo, mas ele era o reflexo da glória de Deus, do próprio Cristo. Então, ele como o primeiro entre os anjos, ele então vai liderar uma grande batalha, e aí depois a gente pode falar sobre essa batalha quando a gente for falar dos demônios, essa batalha intelectual. Nós temos essa ideia de guerra mesmo, mano a mano, mas os anjos, os seres espirituais não possuem matéria como nós. Então como que foi essa guerra? Essa guerra foi na vontade, ela foi no intelecto, foi no espírito, um modo diferente de batalhar, muito mais profundo do que você sair na mão com uma pessoa. Por exemplo, vamos colocar um exemplo claro aqui. Às vezes a gente faz, né? Eu desculpa aqui, a gente faz algumas cagadas de às vezes estar meio nervoso e fala umas merda pra nossa esposa, né? A mulher já olha pra você assim e fala assim, puxa, a gente já fez. Aqui agora, depois que eu volto atrás. Você fica com a sua vontade, aquele orgulho, né? De chegar pra pedir desculpa. Às vezes você tem razão, às vezes você tá fora da razão, mas essa vontade de querer ali pedir desculpa, o orgulho, existe esse combate interior. Estou dando um exemplo do dia a dia, mas existe coisas muito maiores do que isso, que faz com que você possa
ter esse combate interior. Portanto, então, acontece esse combate interior. Será que, então, esse Deus de verdade, ele quer a minha liberdade? Essa é a pergunta que os anjos maus, que liderados por Lúcifer, faz aos outros anjos. Esse Deus, ele não quer a nossa liberdade, ele é um tirano. Portanto, então, eu vou subir e vou tomar o lugar dele e vou governar isso aqui tudo como tem que ser. O que é o pecado original, se não aquela realidade de querer se colocar no lugar de Deus? Lúcifer, que é uma palavra, vamos colocar aqui, né, usada como... Usaram, na verdade, Jerônimo, ele usa a ideia da deidade Lucíferos, né? Ou o grande Eóforos do grego, que era um deus que representava o mundo, o planeta Vênus, que é o filho de Aurora, que anuncia o amanhecer, traz a luz. Tanto é que eu morei na Sardenha, na Itália, né? Eu morei 15 anos na Europa e 8 anos na Itália. Foi ali que fiz meus estudos e tudo mais, né? E um dia, rapaz, eu fui numa igreja lá em Cagliari, na Itália, na Sardenha, que é uma ilha que tem ali, participar de uma missa. Eu chego na igreja, a igreja aberta, tudo mais. Começo a ver umas imagens de um bispo, de um santo. São lutíferos. Falei, eita. Nossa. Onde eu tô aqui, velho? Não, São Lutíferos, ou São Lúcifer, é um grande padre da igreja. Existe controvérsia a respeito dele, mas ele foi o que defendeu Atanásio no sínodo, no concílio de Nicéia. E por causa disso ele foi isolado na Sardenha. Por quê? Porque o nome Lúcifer significa o portador da luz. Então, nem sempre o nome Lúcifer ele foi dado a Satanás como era um nome que é dado a Satanás. Foi feito por Jerônimo. Porque, de fato, Lúcifer era o portador da luz. Você pode também portar a luz de Deus. Estrela da manhã. A estrela da manhã é justamente o título dele. Né? Porque, de fato, entra nessa realidade aí do Eósforo, né? Desse filho de Aurora. E que depois a ideia de que ele traz essa luz. Mas o próprio apóstolo Paulo ele fala sobre o inimigo. Ele vai dizer para nós que o inimigo de Deus ele se manifesta em forma de anjo de luz. Então, toda essa ideia de um demônio caricaturado, um sátiro, né, com um pé de bode, com um chifre, tudo isso daí é um folclore para poder demonstrar mais ou menos a ideia horripilante desse ser que caiu e que já não é mais o portador da luz, mas agora de trevas. Mas nesse sentido, então, ele lidera essa guerra no pensamento. E nesse momento em que Deus permite que aconteça esse debate, Deus não interfere na liberdade desses anjos. E aí o que acontece é a beleza de tudo isso. A palavra em Apocalipse 12 vai dizer para nós que uma terça parte desses anjos, uma terça, então quer dizer que 2/3 ficou. E a beleza disso que eu descobri nesse primeiro livro que eu escrevi, O Segredo dos Anjos, é que eu começo dizendo assim, cara, a primeira coisa que eu pergunto, eu sempre me perguntava quando eu comecei a estudar, quando eu estava na igreja, quando eu comecei na igreja, por que se dá tanto valor a essa realidade do mal, do demônio? Pode prestar atenção. Seja no mundo católico, no mundo protestante, muitas vezes é dado ao demônio uma potestade, uma autoridade que ele mesmo não tem. Se fala muitas vezes mais do capeta, do demônio, tem do igreja que que fala mais do capeta do que ele. Mas isso aí dá dinheiro. E por que então nós temos essa mania de olhar sempre o negativo? Porque por causa do pecado original, nós temos uma realidade de sempre olhar demais para a crise do existencial de agora. Victor Frankl, ele tinha uma definição a respeito sobre crise. Ele dizia o seguinte, o que é uma crise? A crise, ela é um constante e intenso momento de viver intensamente o agora. Você está com um problema, você vive aquele problema, você não consegue transcender daquela situação, daquela visão que você está tendo. Então, você consegue superar esse problema a partir do momento em que você, no agora, tenha aquela virtude teologal que é a virtude da esperança, que alguma coisa vai mudar. O ser humano é um ser de esperança, daquele que espera. E a palavra esperança vem de espécie, que significa esparramar, alargar os seus horizontes. Mas na crise não, a gente não abre o nosso horizonte, a gente fica focado no problema. Então,
ou você cresce nesse momento da crise, ou você fica ali e vive a vida inteira pautada nesse problema. Nesse momento, então, Deus permite aos anjos livremente, se querem, entrar na sua beatitude. E aqui, então, entra a realidade de conversão a Deus. Eles foram criados na graça natural, na verdade que Nosso Senhor dá a eles de, enquanto natureza, serem espíritos celestiais, mas livres, dotados de razão, com vontade, com a sua singularidade, com a sua pessoalidade. E por que Lúcifer foi esse cara que se levantou contra Deus e não foi um outro? Porque ele era o mais poderoso? Por que tinha no coração dele alguma coisa que gerou isso? Foi o fato justamente quando ele, o maior, que era a referência dos anjos, pensa, né? Lúcifer, a tradição católica fala que Lúcifer era um querubim, né? É. E também a própria palavra, Isaías 14, fala, usando essa palavra contra o rei Tiro, nós cristãos tiramos dessa palavra uma profecia, uma analogia a como foi a queda de Lúcifer. Mas, Deus aqui, ele por que Lúcifer cai? Lúcifer cai porque ele quer ser como Deus. Ele já esqueceu o seu papel de criatura e agora quer ser alguém que vai dominar sobre os outros. E nesse sentido, ele... Porque ele não concorda com algo por causa da criação dos homens? Ele não concorda por causa da encarnação do verbo. Ah, é? Porque o verbo, desde o princípio, Deus revela aos anjos. O verbo, gente, quando eu falo verbo aqui, eu estou falando da segunda pessoa da Trindade. Eu estou falando aqui de Jesus, que vai ser Jesus para nós na sua encarnação, o Yeshua. Mas ele não aceita o fato de Deus se encarnar, se tornar um de nós. Por que Deus não se faz anjo? Então essa ideia começa a pensar, mas por que ele vai elevar um ser menor do que eu a maior? Porque nós somos, de alguma forma, Deus se fez homem, não se fez anjo. Então os anjos são nossos irmãos? São. Mas existe em nós, por mais que sejamos o pior de todos os seres humanos, tem algo dentro de nós que traz essa realidade da presença de Deus. Então ele, por causa do mistério da encarnação do verbo, ele lidera essa rebelião. Onde que a gente vai ver isso? Lá em Apocalipse 12. Por que o dragão, a antiga serpente, que tentou Eva, a primeira mulher, agora no livro do Apocalipse, ali claro, no livro do Apocalipse nós temos duas vertentes. Tem a realidade da Virgem Maria, né, que nós católicos e cristãos temos como um modelo da Virgem Maria que está para dar a luz a um rei. A igreja não dá a luz a um rei que vai reger as nações, é o Filho de Deus. Não, a igreja ela é o sacramento pelo qual Deus se manifesta no mundo, mas quem gerou o verbo foi a Virgem Maria. Ao mesmo tempo, João, quando escreve Apocalipse 12, ele está falando das perseguições romanas naquele tempo. Mas a realidade disso aqui tudo é que, por que você tem essa guerra entre os anjos no livro de Apocalipse? Exato. Porque vai nascer um menino de uma mulher. E o dragão está com a boca aberta, pronto. Mas a guerra dos anjos acontece em que momento? Antes da nossa criação do mundo visível. Mas porque eles já sabiam? Já sabiam. Eles receberam, Tomás explica isso muito bem para nós, Duz Escoto também, um grande teólogo. Ele vai explicar para nós que Deus, ao revelar, a prova dos anjos foi porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade deveria se tornar um homem, iria se tornar um homem e nasceria de uma mulher. Isso já é bíblico, porque quando você vê, quando Deus fala, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Já Apocalipse 12 pega esse texto vamos colocar a comunidade joanina, entende que a antiga serpente agora, que virou tipo um Tiamat, né, tipo agora Digimon, ele cresceu, é muito louco, porque ele aparece ali como uma serpente enganadora, né, que engana Eva, beleza, mas lá no Apocalipse o bicho nasce, ele aparece 7 cabeças, 12 chifres, 10 chifres na cabeça, quer dizer, é um ser que cresceu, ficou forte. A serpente é Lúcifer, não? A serpente é Lúcifer. É? É Lúcifer, vamos dizer assim, a serpente é Satanás, o diabo, né? O acusador dos nossos irmãos, vai dizer a voz ali do anjo, que provavelmente é o próprio Miguel que proclama, e também o acusador, aquele que é ao contrário a Deus, a vontade de Deus, aquele que divide, né? A própria palavra diabolos significa isso. Uma coisa que eu não entendo é o seguinte, quando cai um terço dos anjos, eles caem para onde? Eles caem, a gente tem que entender, de novo, volta nesse assunto. Porque em alguns momentos falam que Lúcifer tem acesso
ao trono de Deus. Ele vai conversar, vai em Jó, eu acho, né? Que, Sim, Jó não é? capítulo 1. Eu Exato. achei que ele tinha caído, ele não tinha mais acesso ao plano Sim. espiritual, ao lugar onde Deus está, né? Estava passeando, né? Quando Deus pergunta para ele onde você estava, ele fala, estava passeando pela terra e vi aí o teu servo Jó. Quando eles caem para onde, então? Bom, eles caem pro aquilo que era o Sheol, né? E o Sheol, na verdade, a gente tem que entender aqui que a palavra inferno, que significa lugares inferiores, está justamente ligada à realidade pelo qual essa queda deles já é fora da realidade da presença de Deus. Então o que você tem aqui? Quando eles caem para esse mundo. É muito interessante. Para a terra, então? Vamos colocar... o próprio livro do Apocalipse diz que é a terra, mas nós falamos do lugar do inferno, né? São mandados ao inferno, nesse lugar de fogo, onde estão as almas dos condenados ou daqueles que negaram e viraram as costas para Deus. E a partir desse momento, Satanás ele vai liderar uma guerra para destruir essa criação do homem, por causa que... Por que ele detesta tanto eu e você? Exato, por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Atacando a gente, ele está atacando a Deus. Mas olha, eu vou falar sobre essa imagem e semelhança. Vamos lá. Isso aqui é uma teologia do mundo grego bizantino, que é a minha especialização na teologia, que é assim. Deus disse em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Claro que, biblicamente, o Senhor está falando com a sua corte celestial. A corte celestial de Deus é os anjos. Tá? Mas a tradição cristã entendeu que quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, ele não está falando para os anjos. Está falando para quem? Está falando para si mesmo. Ele está falando para o filho. Você, Vilela, você foi criado à imagem de Deus. Mas quem é a verdadeira imagem de Deus? Certa vez Filipe pergunta, Jesus ele está pregando e chega alguns gregos e dizem que querem conhecer Jesus. E Filipe chega para Jesus e fala, Senhor, tem uns gregos aí fora aí que querem conhecer o Senhor. E depois de determinado momento ele fala assim, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, ô Filipe, caramba, velho, vocês são lerdo pra caramba. Há tanto tempo que você tá comigo, ainda você não entendeu nada. Quem me vê, vê o Pai. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 16 de Colossenses, vai dizer assim, ele é a imagem do Deus invisível. E continua dizendo, todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada foi feito, o céu e a terra. Quando Deus vai criar o homem, é muito bonito isso porque o Senhor usa a palavra dabar. A palavra dabar é uma palavra criadora. Com a sua palavra ele cria todas as coisas. Ele olha para o céu e ele diz, haja estrelas no firmamento. Aqui já estamos falando da realidade do mundo visível. Então com a sua palavra, ele não precisa, ele comanda com a sua palavra, com o seu verbo, né, que é o próprio Cristo, que está nele e que fala. Por isso que todas as coisas foram criadas pelo verbo. O firmamento, ele fala com a terra, ele fala com todas as realidades criadas. Mas quando ele vai criar o homem, e ele tece o homem do pó da terra, é muito interessante, não é do barro, como a tradução às vezes a gente acha, Deus não criou o homem do barro, mas do pó. Você já imaginou você fazer uma escultura com pó seco? É impossível. Como que você pode fazer uma escultura, até que você consegue com areia alguma coisa parecida, fazer aquela escultura de pó, e a palavra diz que Deus então soprou. Uai, quando você sopra o pó, o que acontece? Espalha. Mas quando Deus soprou sobre aquele boneco de pó, em vez de separar, uniu. Porque o Espírito Santo, a força divina, o ruá de Deus, ele une, ele não divide. Por isso que Satanás é o inimigo de Deus. Porque o diabo é aquele que divide. Ele é contra essa unicidade que eu falava para você no início. Em relação a essas três pessoas da Trindade, que é uma, que tenta o tempo inteiro separar a realidade nossa. Então, você foi criado à imagem da imagem. Não é Adão a imagem semelhante de Deus. A imagem de Deus verdadeira é o Cristo. Então, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, a teologia católica vai entender o seguinte, Deus olha para o seu filho. Deus olha para o céu, ele cria as estrelas. Ele olha para a terra, ele cria tudo aquilo que está na terra. Mas quando ele vai criar o Vilela, e essa criação está acontecendo nesse momento, aquela criança que foi concebida agora, e que Deus está nesse momento tecendo no ventre de sua mãe.
ele cria a imagem da imagem, ícone do ícone, que é o próprio Cristo. E nós somos vocacionados a Jesus. E nesse sentido, na primeira criação, então, qual que é o grande embate aqui? Que essa criatura, o ser humano, ele vai se assemelhar a Cristo, ao Verbo de Deus. Então veja, independente do pecado do homem, isso no mundo oriental, grego-oriental, os capadócios, os padres da igreja, nunca se questionaram, é uma grande pergunta que se fazia na Idade Média, no Ocidente. Se o homem não tivesse pecado, Cristo se encarnaria? Exato. E aí? Se encarnaria. É? É. É por isso que Jesus vai voltar. Porque se na encarnação dele, ele tivesse terminado a sua obra, ele não precisaria de voltar para nos buscar ou para recapitular esse mundo. O que Jesus vai fazer é seguir a missão trinitária, que é essa realidade onde o Espírito Santo e Cristo, como duas mãos de Deus, né, vamos colocar assim uma metáfora que os antigos usavam, para entrar nesse mundo, ele vem para nos resgatar. Mas olha só, vamos colocar aqui, Adão. Adão, ele cai, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, beleza. E ele é vocacionado a se assemelhar com o Senhor. Tanto que, no livro do Gênesis capítulo 3, deixa implícito para nós que todas as tardes, Deus vinha sentar-se com Adão e Eva, depois, no jardim, para se encontrar no Éden. Era um encontro. Enquanto eu estava aqui preparando para chegar nesse podcast, eu fiquei pensando na sua vida, né? A sensibilidade que você tem de criar isso aqui. Você criou uma ágora na internet. Você criou uma mesa, que é o que Deus mais gosta de fazer. É isso aqui, ó. Sentar à mesa, tomar, comer, conversar, dialogar, fazer comunhão. E Deus sentava à mesa com Adão. Deus revelava a Adão aos poucos, assim como fez com os anjos, para que Adão entrasse na sua presença. Adão não foi criado assim, pronto, já entrou na presença de Deus. Não, era progressivamente se assemelhando ao Filho. Tanto é que na queda, a palavra queda no grego, o pecado no grego, é harmaten. E harmaten significa enfermidade. Nós, do Ocidente, porque nós tivemos uma visão muito jurídica da realidade de Deus, por causa também do direito romano, né? Eu estou falando isso, eu falo do Ocidente, né? da tradição do Ocidente. Nós pegamos muito essa questão do pecado enquanto alguém que errou e tem que pagar. Cristo nos justifica do nosso pecado, claro. Ele veio para morrer em expiação a algo que nós fizemos de errado. Mas nós caímos num erro muito grande, e isso eu até faço uma autocrítica até a alguns pregadores da minha igreja. Alguns que muitas vezes focam demais no pecado. É o pecado, se você ficar em pecado você vai para o inferno, e aí de novo entra toda a realidade negativa do pecado original, que eu estou olhando a negatividade. É claro que o pecado nos afastou de Deus. Mas Deus não me criou e Deus não me salvou, Vilela, porque eu pequei. Deus me salvou porque Ele me ama. Porque o ágape de Deus, Deus é ágape, é o amor perfeito. E Ele veio nesse mundo para que eu pudesse compreender que independente das circunstâncias e da luta daquilo que eu estou vivendo hoje, Ele me ama incondicionalmente e me traz da sua presença. Então, o homem, a queda do homem, a queda de Adão, esse harmaten também significa errar o alvo, mas sobretudo enfermidade. O homem tem essa queda. E claro, aqui a gente está falando do conceito platônico, neoplatônico, da ideia de que os homens viviam na perfeição e caem do seu estágio, agora precisam dessa vida de alguma forma purgar, ou de alguma forma deixa seu corpo se lascar mesmo, que foi uma coisa, por exemplo, de Plotino, que criou o neoplatonismo, que influenciou, infelizmente, no mundo cristão, aonde tudo que é da carne é negativo. Os prazeres da carne você tem que... Não. Lembra de Aristóteles? É. A verdade está aqui, no meio de nós. A gente pode encontrar sinais de Deus. São Tomás de Aquino diz que Deus criou 2 livros da sua revelação. A Sagrada Escritura para que possamos ler, mas também a natureza para que possamos contemplá-lo. Você pode encontrar com Deus, por exemplo, andando num parque e observando a beleza. Porque o belo, ele é a expressão
também de Deus naquilo que se faz. Então, o homem cai. E aí, esses grandes teólogos, vamos colocar aqui, por exemplo, Nicola Cabasilas, que viveu aí contemporâneo de São Tomás também, mas no mundo grego, ele vai dizer o seguinte: Deus, o homem cria uma ferida mortal. O pecado, o salário do pecado é a morte. A consequência disso é a morte. Por quê? Porque existe um desligamento dessa comunhão, um sair da mesa do Pai. E aí o homem, vivendo longe dessa presença, imagina você saindo da luz e vivendo o tempo inteiro na escuridão. Uma hora você vai morrer. Você não vai ter sol, você não vai ter... Aquele lugar onde você habita de escuridão vai ter poucos recursos para você. Você com certeza vai morrer mais rápido. Então essa alusão de que o pecado, ele é consequência, a morte é consequência do pecado, eles vão dizer isso. Cria-se uma ferida mortal dentro do homem, onde somente um remédio pode curá-lo. Somente um médico pode curá-lo. E o médico quem é? O Cristo. Então o Senhor, o homem, vamos pensar que essa ideia de antigamente para os gregos, né? Os teólogos gregos, essa apoteose no grego significa subida. Lembra de Perseu? Lembra de Hércules, que teve que subir o Monte Olimpo pelas suas forças? Então, desejo de subir, essa apoteose, que foi que Lúcifer quis fazer, com as suas próprias forças, ainda não entrando na beatitude da contemplação plena de Deus. Ele quer, com as suas próprias forças, adquirir a sabedoria, adquirir o conhecimento, tomar posse daquilo que é do Senhor. E ele cai, e por consequência ele faz também o homem cair. O homem cai, machuca, tem essa ferida incurável. Só existe um remédio para que esse homem possa ser redimido. Esse remédio é o próprio Cristo. Então, Cristo, quando se encarna no ventre da Virgem Maria e nasce naquela noite de Natal, que nós celebramos, né? Não vou entrar muito aqui nesse assunto, por que nós celebramos o Natal, mas é o tempo do dia 25 de dezembro. Claro que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas nós celebramos o Natal para lembrar. Como dizia Chesterton, o mesmo Deus que com essa mão, Vilela, segura o universo inteiro e com essa mão sustenta toda a obra da sua criação, ele vai dizer, na noite de Natal, os seus braços eram tão curtos que não podia acariciar a cabeça do burro. O Deus que é providência, que te dá de comer, que te dá a força de levantar e seguir e enfrentar o dia árduo da vida. O mesmo Deus que te dá a força para que você possa se alimentar, possa enfrentar as diversidades da vida. Como vai dizer Santo Agostinho nas Confissões, por exemplo, eu gosto demais, poeticamente ele vai dizer assim, por exemplo, sobre a sua mãe que o amamentava. Ele diz assim, Senhor, no número 9, no capítulo 9 de Confissões de Agostinho, Senhor, eu sei que quando eu era criança, e o instinto me dava fome, e mamãe não tinha leite para dar para mim, ela dava para as amas de leite. Eu mamava naqueles seios. E o leite daqueles seios era ela que me dava? Aí ele começa, não, porque foste tu que fizeste o grão de trigo morrer no campo e crescer, e fizeste com que aquele grão de trigo chegasse na mão do padeiro, e esse padeiro preparasse esse pão, e esse pão chegasse aqui. Quer dizer, todos os processos da providência para que aquela mulher pudesse comer, tivesse força para gerar leite, Agostinho vai dizer, ao final de tudo, Senhor, não era ela que me alimentava, eras tu que dava o leite à minha ama para me fazer alimentar. E nesse momento, então, Agostinho compreende que Deus, ele está por trás das circunstâncias. Ele é a providência. Agora veja, na noite de Natal, o que você tem? Você tem um nenê. Eu imagino quando foi a sua alegria de ter pego a sua filha, né? Filho. O seu filho. O seu pequeno, no colo, a primeira vez. E você tem que alimentar, você tem que trocar a fralda, você tem que fazer aquilo, porque é um ser completamente inofensivo, indefeso, frágil. Se você deixar aquela criança ali no berço e soltar, ela vai morrer. Como que você explica isso desse Deus? Veja, isso tá mesmo para Satanás e seus demônios, é um mistério. Como Deus pode, tão grande, o Criador de todas as coisas, estar no colo de uma mulher? Depender de um leite. Na noite de ele que é o cobertor que com o seu amor, né, acalenta os nossos dias frios da vida,
agora precisa de embalo. Esse Deus agora está precisando, vai aprender a falar, aprender uma língua, entrou numa cultura, entrou no tempo. O eterno, que agora vai ter que viver a sua vida também com o horário que você vive. Acordou o sol e foi dormir com o pôr do sol. Esse é um mistério que Deus encarnado vem buscar Adão que caiu. E aí tem uma homilia do Sábado Santo, do 4º século, antiguíssima, que fala assim para nós. É de um autor desconhecido, provavelmente foi um grande teólogo daquele tempo, e ele faz uma reflexão a respeito da descida de Jesus ao mundo dos mortos, ou ao inferno, para buscar a gente. Ele diz, nesse Sábado Santo está silencioso. O que aconteceu? Ele diz, o rei dorme. E por que ele dorme? Porque ele foi buscar Adão na mansão dos mortos. E aí tem toda essa, através de uma poesia teológica maravilhosa, esse autor do 4º século vai dizendo que Cristo desce à mansão dos mortos e ele busca Adão na sua enfermidade, segura Adão. Com licença, me dá seu braço. Uma coisa é Deus tirar assim, mas os ícones antigos, Deus está assim, ele puxa por aqui, pelo pulso. Adão de um lado e Eva do outro. Qual a diferença? A diferença é que aqui você pode soltar minha mão. Sim. Aqui não, aqui você depende totalmente de mim. Então, para dizer o seguinte, não teve colaboração na salvação de Adão, foi o Senhor que foi buscá-lo e resgatá-lo. E o Senhor diz para ele, nessa homilia, né? O Senhor diz, olha para mim, veja o meu rosto, desfigurado e os escarros que recebi por causa de você, que perdeu a imagem, mas por causa de toda a minha machucadura, agora eu te devolvo a imagem que você perdeu. Olha, eu que sou o teu Criador me fiz teu filho. E agora saiamos daqui, ele diz. Suba comigo até as alturas para que você possa voltar ao lugar aonde meu pai sonhou. Veja, o que Cristo é para nós cristãos? Ele é o nosso remédio e também o médico. Não é que Cristo pega o remédio e administra sob a ferida, usando impassos de alguma coisa. Qual é o remédio que ele usa? O seu sangue. Si mesmo. Ele se derrama sobre a ferida do homem. A parábola do bom samaritano, quando o samaritano encontra aquele homem caído vindo de Jerusalém para Jericó, porque é a parábola do bom samaritano, né? Um homem vinha de Jericó, e Eurígenes vai fazer uma analogia muito bonita a esse respeito. Ele diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a montanha de Deus, é o céu. Indo em direção a Jericó, que é o mundo. Ele encontra com salteadores. Salteadores quem é? Satanás e os seus demônios. O arranca da sua dignidade, o machuca, o desfigura. E vem ali um homem, um samaritano, um rejeitado. Quem é o samaritano que era rejeitado pelos judeus? Os samaritanos não podia. Eu vi você entrevistando a Aline, lá de Israel, e falando sobre os samaritanos. Os samaritanos não eram bem quistos pelos judeus, assim como Cristo também não foi. Mas é aquele que é o excluído, aquele que não foi acolhido, que vai fazer a obra de misericórdia para aquele homem, porque passa o levita, ele fala, não, tô atrasado para ir pro culto. Para ir pro culto agora no templo. Passa o sacerdote, tem que fazer o sacrifício, para dizer o seguinte, o sacerdócio antigo e o levita antigo agora é substituído pelo Cristo. E o que aquele samaritano faz? Ele versa vinho e óleo, que significa o batismo e a Eucaristia de Nosso Senhor, que é aonde? Colocado nas feridas do homem. Portanto, então Cristo é o nosso remédio. Você só vai ser feliz, de verdade, se você tiver Jesus como o único Senhor da tua vida e deixar com que Ele se derrame sobre as tuas feridas. E assuma as tuas feridas. É por isso que Isaías 53 diz que é pelas suas pisaduras, pelas suas chagas que nós somos curados. Porque o castigo que pesava sobre nós caiu sobre Ele. Cristo assumiu as nossas dores, as nossas feridas, para que nós possamos, de fato, ter a certeza que nós não somos desse mundo. Mesmo vivendo nele, estamos de passagem.